Eu gostaria de seguir aqui, testificar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, lendo aqui Salmo 37, o verso 4, diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Realmente a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas e, e realmente nós não entendemos o plano de Deus para conosco. E quando eu tinha um desejo tão grande de ter uma Bíblia, eu jamais imaginei que eu iria consegui-lo. E naquele dia que eu estava ali na casa daquela senhora e avistei aquela Bíblia sobre a mesa e eu pude abri-lo e ler, eu senti assim algo totalmente diferente, porque Deus já estava ali trabalhando de uma maneira maravilhosa na minha vida. E aquela senhora que ficou observando, ao terminar, ela me deu de presente aquela Bíblia. Eu não pude acreditar. Eu achei assim incrível como ela estava me dando de presente aquela Bíblia. Se era proibido alguém de possuí-lo. Mas eu levei para minha casa e, para minha surpresa, quando eu fui mostrar para minha mãe, ela disse para mim: Você não pode tê-lo e você tem que devolvê-lo, porque isso é coisa de crente e nós não podemos ter Bíblia de crente dentro de casa. E se você não devolvê-lo, eu vou queimá-lo, essa Bíblia. E, e eu não entendia o significado de tudo isso. E como eu teria que devolvê-lo, algo que eu tinha tanto desejo de tê-lo. Então, o que eu fiz? Eu prometi para minha mãe que ia devolvê-lo, mas em vez de devolver, eu escondi. E eu pude, toda noite, a escondido, ler uma parte da palavra do Senhor. E, e não somente ler, eu podia comentar com minha irmã menor, que dormia na mesma cama comigo, alguma coisa da Bíblia e falava para ela: se nós queremos ir para o céu, quando nós morremos, nós vamos ter que ler esta Bíblia, porque só através dela é que nós podemos chegar ao céu. Já era Deus trabalhando na minha vida. E minha irmã não deu muito importância por aquilo que eu estava falando, mas graças a Deus, hoje ela é missionária. E Deus estava trabalhando através da sua palavra. E passou alguns anos, meu pai vendeu ali o sítio e comprou um outro sítio que ficava mais distante ali daquele município onde nós morávamos, e aonde ele comprou era perto de uma aldeia indígena. E descobrimos que naquela aldeia havia missionário que trabalhava para evangelizar os índios. E esse missionário sempre passava em frente do nosso sítio, que era caminho para chegar até a cidade mais próxima. E um dia esse missionário parou, porque ele descobriu que ali estava morando uma família novata que havia mudado pouco tempo. E ele fez um convite para que nós fôssemos até a igreja ali na aldeia, onde era reunido aos domingos para os índios e falava da palavra de Deus.
E nós, por curiosidade, fomos até essa igreja ali na aldeia e ouvimos a palavra. Foi muito bom e interessante. E seguimos sempre indo ali nos cultos aos domingos. Eu ouvi de muitas pessoas dizendo que não acreditasse e não aceitasse aquilo que estava sendo pregado ali para os índios, porque a igreja católica era a primeira igreja a qual foi fundada e teríamos que ficar nessa igreja para sempre. E eu fiquei com aquilo na mente e fiquei dividida sem entender o que era certo. Então eu procurei deixar de ir naquela igrejinha ali na missão entre os índios. Por alguns dias, algumas vezes eu não fui, até que o missionário retornou e perguntou para mim por que eu não estava indo mais, o que havia acontecido. E eu resolvi, então, naquele domingo, assistir aquele culto ali na aldeia. E realmente, naquele dia, algo foi incrível, porque tudo aquilo que aquele missionário estava falando vinha em encontro de mim, porque era tudo aquilo que eu tinha ouvido de pessoas que não acreditavam realmente na palavra, era o contrário daquilo que eu tinha ouvido. E eu fiquei tão confusa que quando terminou aquele culto, eu não conseguia sair daquela igreja. E o pastor chegou até mim e perguntou se eu queria tomar uma decisão e queria aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. E realmente, naquele dia, eu fiz uma entrega ao Senhor, entregando minha vida para o Senhor. E houve uma transformação na minha vida, que eu contarei no próximo vídeo. Foi muito grande o que o Senhor fez. Por isso, a palavra do Senhor se cumpre. E Deus trabalha nas nossas vidas de uma maneira maravilhosa, que muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus. Mas como diz em Jeremias, antes de nós nascermos, o Senhor já tem projeto para nós. Deus trabalha, Ele nos escolhe para fazer a tua obra. Por isso eu sou grata ao Senhor, porque Ele me escolheu e hoje eu posso testificar das grandezas, das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida e também na minha família. Deus abençoe o seu dia.